Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa a nossa conversa do Voto Educa, com o Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bom, assim, como se não bastasse, a campanha eleitoral ser um período de bastante confusão para as pessoas, porque nós temos 11 candidatos a presidente, de 11 partidos diferentes, Aí não são só o candidato exclusivo de um partido, existem as coligações que o compõem. Fora isso, a eleição não é só para presidente da República, a eleição é para senador, a eleição é para deputado federal, a eleição é para governador dos estados e a eleição também é para os deputados estaduais. Então nós temos aí 5 candidatos que precisamos escolher para compor 5 instituições diferentes. Dessas instituições nós temos o Poder Executivo, com o Presidente da República e os governadores dos estados, e também nós temos o Poder Legislativo, que são as assembleias estaduais, a Câmara dos Deputados Federal e o Senado Federal. Essas duas últimas instituições unidas formam o Congresso Nacional. A gente compreende que existe tanta coisa para a gente apreciar, num espaço reduzido de tempo, são 30 dias de campanha eleitoral, embora ainda mais as eleições para o executivo ainda são em 2 turnos ainda, então a gente tem que pensar, imaginando quais seriam os candidatos que vai para o segundo turno, para a gente poder fazer um voto útil já, para que as composições do segundo turno não descaracterize o candidato que você escolheu no primeiro turno. Não é uma coisa muito cômoda, muito simples, num espaço tão curto de tempo. Ainda mais quando a gente não tem as devidas orientações, nós vivemos num país que, embora a Constituição permita que a gente exerça a democracia no Estado democrático de direito, mas a gente tem os partidos subsidiados com fundo partidário, de dinheiro dos impostos de todos os brasileiros, e a gente vê os partidos não usam esses recursos para fazer a educação política da sociedade. Esses partidos não compõem diretório, não convidam as pessoas a se filiarem e a participar das decisões internas, e é isso que cria uma série de mal-estar, A gente vê partidos como o balcão de negócios dos presidentes dessas comissões provisórias, e isso espalhado em 5.700 municípios, Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar, que o que vai curar todos os males da política brasileira é o cidadão participar da política, e essa maneira de participar é se aproximando dos partidos políticos, se filiando a um partido político de sua preferência, E são 30 partidos, que é uma coisa que, dada a liberdade de se formar partido, mas a gente vê que a maioria dos partidos são legendas de aluguel. Toda essa introdução que eu estou fazendo para vocês é porque, diante de todo esse quadro, que nós não somos convidados a participar das convenções partidárias para pré-selecionar os candidatos, ainda existem instituições que se dizem benéficas do povo, que diz que quer auxiliar o povo e usa esse período eleitoral para fazer coisas inúteis, para confundir ainda mais a população, ainda mais o eleitor. E instituições que gozam de credibilidade, e da afeição da maioria dos brasileiros,
Eu estou falando da CNBB que, né, instalou urnas aí durante esse período eleitoral, encerrou ontem essa atividade da CNBB, né, promovida pela CNBB, patrocinada pela CNBB, não sei ao certo, mas com grande participação da CNBB, que é o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, sobre reforma política, né? Como se a solução dos problemas do país estivesse numa reforma política, né? E aí, o mais desastroso de tudo isso, né? Eu estou vendo aqui a entrevista do portal Estadão, no blog do Rodão Arruda, né? Do Dom Giovanni Mol Guimarães, né? Que é conhecido como Dom Mol, né? Ele é o porta-voz, né, da CNBB e é presidente da comissão da CNBB de acompanhamento da reforma política. E o Dom Mol, ele é bispo auxiliar de Belo Horizonte. E ele fala que o Brasil, né, vive um desmanche político terrível, né? E esse desmanche é na mentalidade das pessoas associar a política a tudo que existe de ruim. Embora exista essa má impressão da política que as pessoas têm, né? Acho que o pior de tudo isso é quando o repórter pergunta para ele quais são os motivos desse desmanche político e ele não sabe responder. Aí você pega assim, poxa, um bispo, ele não saber responder, né, as causas de uma acusação que ele mesmo levanta, né? Ele faz um diagnóstico e não sabe dizer pra gente como que ele chegou nesse diagnóstico. Nós vivemos um desmanche político terrível, né? E aí ele é presidente da comissão de acompanhamento da reforma política, né? Convicto de que uma reforma política vai resolver todos os problemas do país. E aí, nessas reformas, né, tem umas coisas bizarras aqui, assim, né? Primeiro, proibir doações de empresa. Bom, o Dom Mol, um bispo, ele não sabe que existe o Caixa 2, né? Que fora as doações declaradas na Justiça Eleitoral, existem as declarações por fora. Né? Se você vai proibir doações de igreja, de empresas para os partidos políticos nas campanhas eleitorais, em que muda esse aspecto das doações não declaradas do Caixa 2? Não muda nada, é só uma formalidade burocrática, né, que vai dar uma sensação vaga de melhoria das coisas e não vai resolver nada na prática, né? Depois, fazer eleições de 2 turnos. Primeiro você vota os programas dos partidos no que diz respeito à saúde, educação, a todos os temas apreciados e necessários. Aí depois você escolhe os candidatos. Bom, Dom Mol, seguinte... Se os partidos funcionassem como eles deveriam funcionar, esses programas, esse primeiro turno, já estaria dentro das convenções partidárias. Né? Esse mecanismo que o senhor está propondo, uma reforma política que o senhor apoia, já existe, ele só não é praticado. Então, assim, o senhor está propondo algo vazio, que não é inédito, tá? O senhor acusa todos os candidatos de mesmice, né? Mas o senhor também está chovendo no molhado, né? O senhor está fazendo um grande desserviço, acreditando em alguma novidade, algum ineditismo que não existe. O que falta é a prática, o mecanismo já é esse, né? Depois, melhorar a representatividade das mulheres. Dom Mol, seguinte, a legislação atual hoje, ela reserva para as mulheres 30% das candidaturas. As mulheres não são em maior número no legislativo, porque as mulheres mesmo não votam nas mulheres. Se as mulheres correspondem a mais da metade do eleitorado brasileiro e nós não temos mais da metade de mulheres no parlamento, é porque as mulheres não votam nas mulheres. Então, como é que o senhor quer resolver isso, né? Então, assim, colocar isso em reforma política, sendo que a lei eleitoral já reserva 30%, né, de candidatas mulheres, né? Olha, o senhor está brincando, né, com a inteligência do povo brasileiro, né? E regulamentar o artigo 14 da Constituição na participação popular, né, referendo
referendo popular, iniciativa popular, plebiscito, essas coisas e tal. O senhor disse que o Congresso não toma iniciativa das coisas, aí o senhor quer, em vez de estimular a atuação do Congresso, o senhor quer que a democracia direta destrua, né, a força do Congresso, né? E o pior de tudo isso, Domal, né, assim, o senhor fala de essa coisa do plebiscito, né, que está acontecendo aí, ele não tem valor legal, mas ele é altamente didático. Domal, como é que o senhor apoia uma iniciativa de mobilização das pessoas, né? As pessoas vão dedicar o seu tempo, sua energia, elas vão se expor diante, às vezes, do desinteresse de muitas pessoas com relação à política, né? E toda essa atividade custa dinheiro, porque tem que ter as cédulas para as pessoas votarem no plebiscito, tem que ter uma logística, as pessoas vão gastar combustível para se deslocarem, e isso não tem valor legal, isso só tem altamente didático. Como o senhor considera altamente didático algo que não é legal? Como o senhor considera altamente didático você mobilizar as pessoas, fazer as pessoas perderem tempo e recursos, né? Muitas vezes importantes para elas mesmas, assim, na questão doméstica, familiar, para fazer algo que só tem um valor didático? E o senhor acha didático algo que é ilegal? Não tem valor legal? O senhor está brincando, assim. Eu fico pensando assim, para que a gente vai investir mais dinheiro na educação se as pessoas que são educadas, elas fazem esse tipo de coisa, né? Elas brincam com a inteligência. Assim, você vai dar um diploma, você vai dar um título acadêmico para uma pessoa ser irresponsável a esse ponto, para quê? Se um bispo auxiliar comete esse tipo de coisas desastrosas, né? Imagina outras pessoas. O que existe, Dom Mal, né, onde o senhor poderia ajudar, né, e o senhor poderia mobilizar os seus colegas, né, porque parece que o erro não é só do senhor, porque o senhor tem o apoio de um colégio de bispos, né, de um colegiado de bispos, assim. O erro do Brasil, o maior mal do Brasil é pastoral. Nós vivemos um desmanche pastoral terrível, porque se as pessoas, né, tivessem valores, né, de amor ao próximo, coisas que o evangelho, se fosse divulgado, se a energia da igreja fosse dedicada a divulgar o evangelho, né, nós teríamos pessoas, né, com valores, né, muito mais sólidos, né, e evitaria a corrupção, né? O senhor fala de coisas que a política é macabra. A macabro é a omissão da igreja em todos os pontos, né? Olha, Dom Mal, o senhor, para mim, mostra que, né, o Brasil precisa muito da misericórdia de Deus, né? E que as orações de todas as pessoas de bem, de boa vontade, possam iluminar a mente das nossas autoridades, inclusive religiosas. Cara escaleteia para todos vocês, né? E a gente está indo de mal a pior. Reforma política, pelo amor de Deus.